comissão que apura o roubo dos aposentados, o roubo aos aposentados e pensionistas. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que não vai abrir mão de ouvir presencialmente em Brasília o banqueiro Daniel Vorcaro. O depoimento dele estava previsto para esta segunda-feira, mas o banqueiro obteve um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Se nós conseguimos, e eu espero, reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal, ele será obrigado a comparecer e, se não fizer, eu determinarei a condução coercitiva. Não é porque ele é banqueiro que ele vai poder receber benefícios diferentemente de outras pessoas que se recusaram a vir. Para Viana, o posicionamento do STF atrapalha as investigações. Mais uma vez, a decisão do Supremo Tribunal Federal interfere, prejudica e atrasa as nossas investigações. Havia um acordo já totalmente elaborado, vocês acompanharam, e na decisão apenas para que ele viesse a Brasília, não era uma decisão pedindo que ele autorizasse, era uma decisão para ele vir a Brasília, porque ele está com medida restritiva, respeitando o Supremo. Nos veio a surpresa de que ele não era obrigado a comparecer e o banqueiro usou dessa prerrogativa para descumprir o acordo. Eu estou com a advocacia do Senado recorrendo dessa decisão, nós estamos impetrando no Supremo Tribunal Federal uma solicitação de que o ministro reveja essa posição e que o Vorcaro ele seja obrigado, como diz a Constituição. Viana também disse que deve se encontrar com o ministro André Mendonça para discutir essas medidas. O país hoje olha estarrecidos, todos nós, com o que está acontecendo, com essa interferência constante no trabalho do parlamento e de uma comissão parlamentar de inquérito. Então eu espero que a gente consiga, com diálogo, com respeito, já pedi uma agenda com o ministro André Mendonça, quero pessoalmente levar a ele os argumentos, que entendo a posição dele, que tem sido até coerente com relação aos habeas corpus, mas que tem, com toda tranquilidade, nos prejudicado. Antes de ouvir a Berenice e a Guta, eu vou trazer mais um ponto aqui do que disse Alfredo Gaspar, o relator dessa CPMI do INSS. Segundo ele, os depoimentos devem ser realizados em Brasília e de forma presencial. Eu não tenho negociação com ninguém para mudar a forma de depoimento. Depoimento tem que ser público e presencial, porque é assim que o Brasil exige a transparência. Muito bem, hora de ouvir as nossas analistas de política nessa manhã aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, chegando no telão. Guta Pini, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia para você, Berenice. Já começo contigo, porque essa CPMI do INSS corre o risco de não ser prorrogada, porque a oposição, inclusive, acusa o senador Davi Alcolumbre de uma manobra regimental. E eu peço que você explique o que está acontecendo por lá. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta, e a nossa audiência também. Bom dia especial. Bom, é isso mesmo. A CPMI do INSS, ela tem um prazo de 180 dias. Esse prazo termina no dia 28 de março. E já estava praticamente tudo certo que ela seria prorrogada. Bastava alguém protocolar um requerimento solicitando e mais 60 dias estariam estabelecidos para que várias questões sejam investigadas. A exemplo do crédito consignado, que está só no início das investigações, justamente agora que o ministro André Mendonça liberou os dados, as informações em relação tanto a Daniel Vorcaro quanto ao Banco Master, que estavam sob sigilo master, né, concedido ali pelo Dias Toffoli, que recolheu o processo que estava sob sigilo chegou a ficar nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No entanto, Dias Toffoli retomou o processo para si, e a informação que eu obtive ontem é que, mesmo o Mendonça tendo autorizado, o sigilo ainda não foi aberto para a CPMI do INSS. Esse processo está nas mãos, atualmente, da Polícia Federal. Então, a CPMI está correndo contra o tempo, né? São vários documentos que estão sob sigilo, que eles querem ter acesso, quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático, tanto do presidente do Banco Master quanto da própria instituição financeira. E aí o que ocorre? Aí entra a manobra regimental que está acontecendo. Os deputados da oposição, o deputado Marcel Van Hatten, ainda no final do ano passado,
já se antecipou e apresentou um requerimento junto à mesa diretora da CPMI do INSS, pedindo a prorrogação, ou seja, mais tempo para investigar o roubo dos aposentados. Esse requerimento foi apresentado, no entanto, a mesa diretora até hoje não protocolou, isso não está aparecendo no sistema. Ou seja, o requerimento desapareceu. E isso está sendo visto como uma manobra regimental. Por quê? Porque o que diz o regimento interno, que o presidente do Senado, como se trata de uma CPMI, né, uma CPI mista, o presidente do Senado precisa ler esse requerimento e aí automaticamente seria prorrogado o prazo da CPMI para ser investigado, então, essas questões que não envolvem só Banco Master e crédito consignado. A oposição também quer investigar o Lulinha, né, a participação dele nesse esquema junto com o careca do INSS. O filho do presidente Lula precisa ser investigado. Então, são vários os fatores e daí tudo está nas mãos nesse momento de Davi Alcolumbre. Eles chamam de manobra regimental porque, além de tudo, o Davi Alcolumbre, ele condicionou não a ler esse requerimento durante uma sessão ordinária do Senado. Ele está condicionando isso agora, ele mudou o entendimento e, de forma inédita, ele disse que para ser prorrogada a CPMI, esse requerimento tem que ser lido numa sessão do Congresso. Então, percebam a importância dessa sessão do Congresso, quanta coisa precisa ser destravada nesse momento. A prorrogação da CPMI do INSS, a instalação da CPMI do Banco Master, que também precisa que aconteça essa sessão do Congresso Nacional, não temos data marcada, e ainda a derrubada do veto do presidente Lula com relação a dosimetria. Então, são vários fatores, vários assuntos importantes que, mais uma vez, estão nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Daniel. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, o que o presidente do Senado decidiu? Eles vão acionar o Supremo Tribunal Federal para que o relator, que é o ministro André Mendonça, ele dê uma decisão para que o presidente do Senado seja obrigado a ler esse requerimento ou que o próprio Supremo determine a prorrogação da CPMI do INSS, até porque, voltamos a frisar, muitos assuntos pendentes. A própria investigação em relação aos créditos consignados, que descontavam direto na folha dos aposentados e pensionistas, é uma delas. E não é porque os advogados do Daniel Vorcaro conseguiram esse habeas corpus do Mendonça que eles vão deixar de investigar. Ontem mesmo, o relator Alfredo Gaspar, tudo que ele tinha preparado para falar ali para o Daniel Vorcaro, ele expôs na CPMI. Isso gerou um desgaste danado, bate-boca, mais uma vez a base governista saindo em defesa não só de Vorcaro, como também da exposição que aconteceu ontem em relação ao ministro Alexandre de Moraes e o contrato de 129 milhões do escritório da esposa dele, viu, Daniel? Muito bem. Guta Pini, mais uma vez, bom dia para você. A gente segue falando aí a respeito dessa CPMI que investiga essa fraude, esse roubo aos aposentados e pensionistas. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, falou até em condução coercitiva para obrigar o Daniel Vorcaro a depor. Quero ouvir a sua análise. Essa condução coercitiva, ela só se daria em um momento em que o Daniel Vorcaro já estivesse obrigado a depor na CPMI e se recusasse. Ele não tem como fazer uma determinação de condução desse investigado se não há essa obrigatoriedade. Então, hoje, o que nós temos na mesa? O Daniel Vorcaro vai, se quiser, para a CPMI, e isso faz com que a gente possa concluir que ele está sendo um investigado na CPMI e não uma testemunha, porque existe uma diferença. A testemunha, seja numa CPMI ou seja num processo judicial, ela é obrigada a depor. As testemunhas acabam também impetrando habeas corpus, mas com um objetivo, para não se autoincriminar, mas ela não é desobrigada a ir prestar o depoimento.
depoimento. Então, a testemunha ela tem que falar de tudo que ela sabe. A partir do momento que o depoimento começa a virar contra ela mesma, aí ela pode se manter em silêncio, com habeas corpus ou sem habeas corpus, porque isso é um direito garantido pela Constituição Federal. Ninguém tem a obrigação de se autoincriminar. Então, hoje, ao que parece, o fato do Daniel Worcaro estar desobrigado a comparecer na CPMI, ao que tudo indica, ele vai ser ouvido na condição de investigado. Agora, essa CPMI, ela aumentou o escopo da sua investigação. É importante que fique muito claro que, neste momento, a investigação em relação ao roubo dos aposentados, e o Daniel Worcaro entra nesse contexto em relação aos consignados. Mais de 250 mil contratos com o banco não estão devidamente documentados. Não existem as autorizações para esses descontos que foram feitos na conta desses aposentados. Essa oitiva de Daniel Worcaro teria esse escopo, esse objeto. Não tem nada a ver com o Resort Itaiaia, não tem nada a ver com as ligações dele com o Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, contrato de 129 milhões. Não é esse o momento para essas investigações. Provavelmente isso será abordado na Comissão de Assuntos Econômicos, se ele também for ouvido lá, que ele também está dando as cartas por ali, é o que tudo indica. Nós vamos avançar nessa pauta mais adiante. Mas esses são os fatos, Dani. O senador Carlos Viana até fala dessa questão de condução coercitiva, mas nesse momento não tem como isso ser materializado. Agora, só para encerrar, a CPMI ela precisa ter alguns requisitos para ser instalada e também para ser prorrogada. Então, o deputado Marcel Van Hatten, eles conseguiram as assinaturas para a prorrogação da CPMI. E é por isso que existe a possibilidade deles irem ao Supremo, porque já tem precedente em relação, inclusive, à CPI da Covid. A partir do momento que você tem os requisitos, o presidente do colegiado, Senado ou Câmara, precisa instalar a CPI. Então, embora o Davi Alcolumbre queira se quedar inerte, a partir do momento que você entra com mandado de segurança no Supremo, se a lei for seguida, a CPMI tem que ser prorrogada. Quase 4 mil telas conectadas nesse momento no Jornal da Oeste, primeira edição. Obrigado a você que segue conosco desde as 7 horas da manhã. Vamos juntos por aqui até as 10 horas. Peço a você que deixe o seu like, é importante. Temos 840 curtidas. É muito importante que a gente chegue logo às 1000 curtidas para que esse conteúdo seja impulsionado o mais rápido possível, para que mais pessoas se juntem a nós aqui no nosso telejornal. 7h13 agora, ainda sobre esse assunto. Depois dessa decisão do ministro André Mendonça, que desobrigou Daniel Worcaro de comparecer à CPMI do INSS, parlamentares intensificaram as articulações para garantir o depoimento do banqueiro, que seja na comissão mista que investiga o roubo aos aposentados ou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A senadora Damares Alves, por exemplo, protocolou 2 requerimentos, um na CPMI do INSS e outro no grupo de trabalho ligado à CAI. Ele propõe que o depoimento seja realizado na Alesp, em São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo. O objetivo é garantir formalidade, publicidade e regularidade do ato, caso os integrantes dos colegiados se desloquem até o local. Como alternativa, Damares sugere que o depoimento seja prestado por videoconferência a partir do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sob supervisão de uma autoridade judicial e na presença dos advogados de Worcaro. Voltando com você, Berenice Leite, a pergunta do momento é: e hoje, o banqueiro Daniel Worcaro vai aparecer na oitiva na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado? Olha, Daniel, até ontem, tarde da noite, quando eu consultei alguns assessores da Comissão de Assuntos Econômicos, a defesa de Worcaro ainda não havia confirmado se compareceria ou não. Eu estou aguardando respostas aqui também. Há uma expectativa de que ele seja ouvido, ainda que na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida por Renan Calheiros. Agora, na CPMI do INSS seria muito mais interessante. Eu destaco aqui porque muito se fala que uma CPI tem poder de polícia, mas percebam que desde que o dono do Banco Master entrou nessa linha de investigação, a CPMI do INSS parece que perdeu ainda mais os seus poderes, né? Cadê a condução coercitiva que o presidente do Senado, aliás, o presidente da CPMI no Senado, né, que é o senador Carlos Viana,
Por que ele não pediu essa condução coercitiva? Na verdade, ele perdeu a oportunidade. Ele poderia ter feito isso antes do carnaval, mas preferiu fechar um acordo com os advogados de Vorcaro, que, mais uma vez, descumpriram, não tiveram a palavra, né? Não mantiveram, melhor dizendo, a palavra. E depois do carnaval, solicitaram esse habeas corpus, o que beneficia Vorcaro de comparecer ou não. E tem um detalhe ontem que ele, durante a entrevista, falou conosco ali, os jornalistas, porque ele disse que o Vorcaro, até então, ele iria de bom grado e que não ia recorrer ao STF. No entanto, depois que o Mendonça decidiu que ele não era obrigado a comparecer, ele usou como justificativa que só iria participar ontem da oitiva se fosse de jatinho, porque no avião, ele poderia ir também na aeronave da Polícia Federal, mas isso custaria R$200 mil. E como disse o presidente da CPMI do INSS, ele não acha justo, né, que o pagador de impostos, que o deslocamento de Vorcaro, que sairia em torno de R$200 mil para que ele viesse ontem, não acharia justo. Em voo comercial, o Vorcaro se recusou porque tinha medo pela sua vida ou de ser achincalhado no aeroporto, enfim. Mas só depois da decisão do André Mendonça é que ele veio com essa desculpa que só viria depor aqui em Brasília se pudesse ser no jatinho particular dele. E, Daniel, eu tive a oportunidade de perguntar ao presidente da CPMI, o Carlos Viana, sobre essa questão da condução coercitiva. E a Guta está certíssima no que ela trouxe, porque, em tese, quando eu digo que a CPI perdeu seus poderes de polícia, é verdade, porque o Supremo Tribunal Federal é quem sempre dá a palavra final. E esse habeas corpus do André Mendonça anula qualquer tipo de possibilidade de condução coercitiva no caso de Vorcaro. Vamos acompanhar o que disse ele, presidente da CPMI. Indignação. A questão da condução coercitiva não vai de encontro com essas decisões? Não. Quem que dá a palavra final no final das contas? Eu só posso determinar uma condução coercitiva que está prevista na lei se o ministro André Mendonça rever a decisão de que ele não é obrigado a comparecer à CPMI. E se ele não rever, como que isso será visto pela CPMI? Vai ficar muito ruim para o país. Não é para nós, não. Isso vai ficar ruim para todos os milhões de brasileiros que estão acompanhando esse escândalo de corrupção e que percebem claramente que há diferenças. Há pessoas importantes que acabam sendo blindadas, advogados muito bem pagos, que conseguem decisões nas brechas da lei que nos impedem de combater a corrupção como nós temos que combater. Pois é, Daniel, e é por isso que agora o senador Carlos Viana, que preside a CPMI, pediu essa agenda com o ministro André Mendonça para tentar convencê-lo de reconsiderar a sua decisão em relação a essa blindagem que acontece em torno de Daniel Vorcaro. Bom, eu volto agora com a Guta Pini, porque o senador Carlos Viana criticou o entendimento do STF de impedir esses depoimentos em comissões parlamentares. Ministros como André Mendonça defendem que investigados pela Polícia Federal têm o direito de não comparecer ou não. Comparecer ou não. Qual é a sua análise, Guta? Dani, isso é uma questão de direitos e garantias fundamentais. Qualquer investigado, qualquer réu em processo criminal, ele não está obrigado a produzir prova contra si. A obrigação, a responsabilidade da produção da prova para condenar alguém no caso do processo penal, do Ministério Público e da polícia ali antes desses autos serem encaminhados ao MP, e no âmbito de uma investigação no Congresso Nacional, dos seus órgãos investigativos, no caso, a CPI e a CPMI, através dos seus integrantes. Tanto que nós vemos várias vezes os investigados sentados ali na cadeira da CPMI e eles se mantêm em silêncio. Quanto nós vimos? Então, o relator faz as perguntas e o investigado simplesmente não responde, porque ele está ali munido do seu habeas corpus. Esses investigados, eles acabam impetrando o habeas corpus, mas para dar mais uma força
para o seu direito, porque, em verdade, nem seria necessário, já é um direito garantido pela Constituição Federal. Agora, veja, há muita expectativa em torno desses depoimentos, mas a grande verdade é que um depoimento de um investigado, ele é um ato de defesa para o próprio investigado. Quando ele fala em defesa própria. Ninguém vai sentar no banco de uma CPMI para confessar os seus crimes, ainda mais em rede nacional, na frente de todo mundo. Essa questão de confessar os seus crimes, dizer realmente o que aconteceu, isso em geral acontece em delações premiadas, quando já existe um acordo selado para que esse investigado tenha os seus benefícios. Então, a gente entende demais a frustração do público, do pagador de impostos, de não ter um depoimento de Daniel Porcaro, mas alguém acha que da feita que ele sentar ali, ele vai confessar os seus crimes? Não, realmente o Banco Master fez esses consignados sem autorização, sem a documentação, e nós fraudamos os velhinhos. Ele não vai fazer isso. Como é que você descobre esse tipo de fraude? Como a CPI tem feito? O caminho do dinheiro, no cruzamento de dados, no levantamento dos documentos. Um depoimento no processo penal, ele serve para que o acusado se defenda e não para que ele produza prova contra si mesmo. Isso precisa ficar muito claro, porque aí a frustração do público, ela diminui um pouco. Pensando nesse sentido, a documentação, os rastros que eles deixam é o que serve para a condenação no fim das contas. E o depoimento das testemunhas, mas não do próprio acusado, que é muito difícil, que ele sente aí no banco para fazer a sua própria confissão e a sua própria condenação.